Depois de diversos vídeos aqui no canal, certamente iria chegar a hora de eu falar sobre terror. Afinal, esse canal ele é sobre mim e não sobre um tema específico. Enfim, hoje eu vou falar aqui sobre a minha experiência com a paralisia do sono. Já faz um tempo que, graças a Deus, eu me livrei desse mal. Porém, foi uma época da minha vida muito ruim, onde eu constantemente me encontrava na situação de acordar no meio da madrugada e ter pesadelos acordados. Antes de tudo, eu sei que você que está me escutando provavelmente tem uma orientação religiosa. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou aqui para ofender ninguém. Se eu for insensível a esse vídeo, encare como uma pessoa que está sendo ela mesma. Bom, tudo começou quando eu tinha 16 anos, eu morava com a minha mãe ainda e com a minha irmã no interior de Minas Gerais. A minha mãe nessa época viajava muito, então ficávamos eu e a minha irmã mais velha sozinhos em casa. E nessa época eu estudava à noite e é relevante eu dizer que eu não durmo fácil. Muito pelo contrário, eu tenho dificuldades para dormir e quando eu durmo também eu não acordo com facilidade. Mas na primeira noite de paralisia eu acordei, lógico, no meio da madrugada, como raramente acontecia. E senti algo novo na minha vida, uma sensação difícil de explicar. É como se eu tivesse virado do avesso, uma realidade anormal que mais tarde eu descobriria o que era. Se manifestou a paralisia do sono, então no meio da madrugada, sozinho no meu quarto, paralisado, sem poder mexer, e os olhos eu senti uma respiração agoniante no meu ouvido direito. Na mesma hora eu entrei em desespero, tentava abrir os meus olhos, mas eu não consigo abrir os olhos quando eu estou paralisado, então todos os meus sentidos vão para o tato, sim, para o tato. E a audição essa que permaneceu comigo por longos 60 segundos da primeira noite. Sendo bem sincero, eu achei que eu tinha morrido porque, por mais que seja difícil de acreditar, eu sentia aquela respiração de fato. Ela era real. Quando tudo passou, não parecia um sonho. Eu levantei da cama, acendi a luz e saí pela casa me perguntando o que foi aquilo que eu tinha presenciado. E foi difícil para mim, porque eu tive que manter em sigilo. Nunca fui chegado à espiritualidade, mas alguns parentes meus sim. Então, para não causar uma conversa, eu fiquei na minha e aguardei a próxima noite no meu quarto, né, esperando que aquilo fosse apenas um evento isolado. Bom, na segunda noite foi tranquilo, eu apenas tive um sono estranho, mas na terceira, no meio da madrugada, eu senti como se eu tivesse, você sabe, né, virada do avesso. Eu sabia que estava acontecendo, eu tentava me mexer e não conseguia, e eu também não escutei nada. Então eu forcei os meus olhos e consegui ver um pouco, eu vi uma silhueta, eu vi desfocado, mas eu vi então por meio do desespero, eu achei uma técnica de me acordar da paralisia, mexer os dedos dos pés, era o gatilho para eu me soltar daquilo. Eu consegui dessa forma acordar rapidamente, né, repetidamente, o que é ótimo, né, porém não estava ótimo porque eu tinha que descobrir o porquê que aquilo estava acontecendo. E eu percebi que eu tinha essas paralisias, né? Foi uma percepção ali, que foi uma percepção errada, né? Mas não... Eu saquei que eu apenas tinha quando eu estava de barriga para cima, né? Quando eu dormia de lado, não acontecia. Então essa era a solução. O que eu fiz então foi... Então o que eu fiz a partir daquela noite, eu coloquei nas minhas costas um suporte que me machucava, então me forçava a dormir de lado. Pode parecer inocente fazer isso, mas como eu disse, eu não achei que seria algo espiritual. Enfim, deu certo. Bom, mais ou menos. A quarta noite chegou e foi a pior noite da minha vida. Como de costume, eu acordei na madrugada já sabendo que estava paralisado
Mas naquela noite foi diferente. Ao contrário das anteriores, eu sabia que tinha alguém no meu quarto além de mim. E eu não consigo explicar como, mas eu sabia. Atrás de mim, no canto da parede, tinha alguém. Paralisado, eu tentei abrir os olhos para ver algo, mas fui drasticamente interrompido com um choro que eu jamais vou esquecer. O choro de uma mulher que claramente estava perdida. Ela chorava como se tivesse perdido o filho. Foi agoniante. Eu queria ajudá-la, então mesmo sem poder falar, eu pensei comigo mesmo ali. Só me diga o que você quer que eu te ajudo. Só para de chorar. Mas ela não parou. Por longos 2 minutos, ela chorou continuamente. Por mais 2 minutos eu fiquei imóvel por fora, mas por dentro eu estava me debatendo. Eu pedia para ela ir embora, eu pedia para que o amanhecer chegasse logo. Aquilo era sem dúvida um pedido de socorro, mas eu não podia ajudar ela. E sendo bem sincero, o que eu queria de verdade é que aquilo tudo acabasse. Até que eu mexi os meus dedos. E acordei, levantei e acendi a luz, então percebi que era real. Pelo menos naquele momento era real demais para ser ignorado. Afinal, aquele momento será marcado na minha vida, porque eu escuto claramente o choro dela até hoje. Ao conversar com a minha tia, ela me disse que eu tinha um dom que deveria ser aprimorado, e foi tudo que eu deveria ter escutado, porque eu não queria desenvolver nada, não queria aprimorar nada. Então eu fui para a internet e achei relatos sobre essa tal paralisia. Lendo vários desses relatos, eu me assustei demais com o que as pessoas pelo mundo passam nas madrugadas dessa vida, mas sob a perspectiva científica foi diferente. Eu me dei conta de que tudo que eu sentia e escutava era apenas produto do meu subconsciente. Bom, na teoria era, mas na prática eu teria que lidar com aquela experiência realista para sempre. Então fiquei confuso, mas a informação científica sobre a paralisia, sobre como essa paralisia acontece, acordar em um estado de sono REM, faz com que eu tenha sensações tão reais, ficou comigo e foi essencial para a minha vida até hoje. Afinal, o 5º dia foi o último. Naquela época, deitado, eu estava vendo um filme na sala coberto com um lençol. Mesmo não querendo, eu adormeci. Eu não queria dormir, lógico que não. E então aconteceu de novo. Eu já não sabia o que fazer. Eu não conseguia mexer os meus olhos, mas mesmo assim eu tentei e vi uma caixa no meio da minha sala. Caixa essa que não existia, lógico, mas o pior viria. Queria dizer que por mais que eu tenha essa técnica de mexer os dedos dos pés, na hora do vamos ver, é tanto medo e pensamento que passa pela nossa mente que eu, infelizmente, não lembrava. Mas quando eu estava uns 30 segundos paralisado por aí, o pior aconteceu, que o lençol que estava no meu ombro desceu suavemente pelo meu braço. E nesse momento eu pedi perdão por todos os pecados a Deus, porque aquilo era uma coisa de filme, sem chances de eu achar que eu passaria por aquilo em algum dia na minha vida. Mas eu lembrei da técnica, e foi rápido demais. Rápido o suficiente para o lençol que estava na altura do meu pulso voltar instantaneamente para o meu ombro. E isso foi um choque. Acordar com o lençol onde ele estava desde o início foi um presente. Eu que sempre levantava desesperado. Dessa vez não, eu apenas sentei na cama e ri, sentei no sofá ali e ri porque eu não esperava que fosse um produto do meu subconsciente, mas naquele momento eu tive a certeza. A verdade é que na minha situação é isso, porque eu nunca mais tive outra paralisia. Até ontem. Ontem eu dormia e senti de novo. Eu não mexia,
Mas por incrível que pareça, eu não senti tanto medo, na verdade eu queria sentir o tato dessa vez. Afinal, já que são apenas sonhos, o que eu quiser vai acontecer, certo? Começou pela minha mão, foi subindo pelo meu braço, eu senti. Logo depois eu acordei e estou aqui compartilhando com você a minha experiência. O que eu tiro disso é que pra mim é algo que o nosso cérebro consegue produzir e pela capacidade dele eu acho bem plausível. Achei que eu não teria essa sensação nunca mais, mas ela voltou, eu espero que seja a cada década, né? Eu queria que vocês me contassem aqui embaixo nos comentários as experiências de vocês. Esse canal, como eu disse, não tem um tema definido. Ele é mais sobre mim, sobre as minhas ideias e experiências. Mesmo assim, eu te convido a passar o olho pelo meu canal, dar uma conferida nos meus vídeos e me ajudar a crescer, a divulgar para mais pessoas. Curte o vídeo, se inscreva, ative o sininho e eu te vejo na próxima. Valeu!